Mas é interessante que quase todos as suas teses, elas percorrem muito o mundo do desenvolvimento humano, né? Isso que eu acho interessante você usar isso como base. Se tem um desenvolvimento humano por trás, acho positivo. Para mim não tem liberdade sem moral. Liberdade é moral e moral envolve desenvolvimento humano. Uhum. Então isso conecta com o que eu comecei falando com isso. Agora, só vai ter liberdade se você se desenvolver moralmente. Esqueça. Mas aí você não acha que a gente esbarra num problema gigante da sociedade, que é as pessoas não têm discernimento? Grande parte, a massa não tem discernimento para ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Então, assim, você dá liberdade para as pessoas que talvez não tenham discernimento. Você não acha que é perigoso para a sociedade? E aí nós temos duas linhas para combater essa falta de discernimento das pessoas. Uma, eu vou apostar nos indivíduos que são os de maior desenvolvimento que vão comprar a briga. Uma aristocracia natural. Pessoas que vão comprar e falar, eu vou liderar as pessoas para conseguir guiar. Essa linha é a linha de Aristóteles. É uma linha bem monárquica mesmo, é de Maquiavel, de Aristóteles, com as diferenças entre eles, que Maquiavel reduz a importância da lei natural, ele tem uma outra interpretação dela. Mas entre Maquiavel, entre Aristóteles, entre Platão, entre todos os outros, ele sempre tem esses indivíduos que vão falar, cara, deixa que eu... Diferença geralmente é o tipo de indivíduo que cada um fala, né? Exatamente, mas sempre tem esse cara. Ou a gente vai ter um grupo que vai controlar tudo, um grupo centralizado, governamental, que é mais a linha de Estado moderno. Eu não tenho muitas alternativas fora isso. Então, eu prefiro a liderança de uma pessoa do que a liderança de um grupo impessoal. Porque o grupo pode sempre virar para mim e falar, mas é que sabe, isso é em nome da democracia. Interessante. É que sabe o que é isso? É porque o Estado americano tem que... Então, eu prefiro que o Jeff Bezos fale, eu, Jeff Bezos, quero que X saia da Amazon. Porque o que isso acontece? O que acontece quando o Jeff Bezos fala X, eu quero que saia? Se o que ele tá falando é ruim, o povo vai poder olhar e falar, cara, o que ele falou foi ruim. Entendi. Agora, se a liberdade de expressão e a democracia e não sei o quê, e a liberdade e o progresso e blá 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 falaram, então todos os caras que estão por trás, eles não têm a responsabilidade. Então eu não tenho. Então por isso, esse é onde entra agora o lado monárquico, ou seja, descentralização. O que as pessoas vão fazer? Coisas ruins com elas. Então agora eu tenho que fomentar os líderes que vão guiar moralmente a sociedade. Mas aí são líderes, interessante, porque é um outro ponto de vista. Na verdade, a gente não está falando de líderes mais de massa, a gente está falando de líderes de nicho, né? O líder sempre é o nicho porque ele, por definição, é melhor que a massa. Mas dependendo do tipo de líder que a gente está falando, ele vai acabar criando um volume de liderados que nem sempre são do interesse dele. Pelo que você está falando, basicamente eu tenho um líder que tem interesses comuns, por isso acaba sendo um nicho. Eu acabo tendo um nicho e eu tenho que ter alguém que vai... E esse líder, o meu juízo dele, pra mim, o guia tem que ser a lei natural. Ele é moral ou não? Se ele não é moral, ele não deveria ser o líder. Legal. Acho que isso tem a ver muito com o que a gente tem visto de movimento na tecnologia, que é um movimento de comunidade, né? Sendo criadas várias comunidades. Eu sou um comunitarista ferrenho. Eu sou um monarquista convicto. Isso é complexo. Eu sou um monarquista convicto e eu sou um comunitarista fanático. Muito bom, muito bom. E aí, falando agora de Elon Musk, a gente citou. Sim, esse é um exemplo muito bom, porque tudo que eu falei. Esse é muito bom, porque, assim, cara, obviamente o Elon Musk é um exemplo muito bom da. Tem alguns poucos indivíduos que a gente pode entrar. Tem exemplos bem concretos de caras que eu falaria que fazem isso que eu falei, né? Então, vamos falar de Elon Musk, né? A gente teve a aquisição recente aí do Twitter, que ainda, se eu não me engano, não se concretizou. Né? E muita gente já está falando que foi um golpe, enfim, que foi alguma coisa. Vamos partir do princípio que não foi. Né? E aí, o golpe é muito bom, porque toda mudança política, em alguma medida, é um golpe. É um golpe, exato. Lógico. E aí, falando do caso dele especificamente, muita gente debate se a gente vai ganhar liberdade de expressão, né? Ele controlando o Twitter, ou não, né? Se ele de fato vai impor as opiniões dele, principalmente políticas, né? Sim. E aí existe uma confusão em cima disso. Eu queria entender na sua visão será que tudo isso não é uma utopia, dado que a gente está numa estrutura ou num sistema capitalista e ele vai impor os interesses dele na liderança? Isso é muito bom, porque a palavra capitalismo para mim, aí tem duas coisas que eu queria esclarecer antes disso, mas é bom. Capitalismo para mim é um termo muito ambíguo, porque ele tem duas tendências muito contraditórias. Uma é exatamente controlar poder e restringir várias liberdades que está dentro do capitalismo. Exemplo, o Banco Central, como eu falei, para mim é um tentativa de controle das pessoas. Eu não tenho várias críticas a esse modelo de Banco Central e tal. Por outro lado, também é o sistema do empreendedor, que para mim é a tendência oposta, exatamente o oposto diametral do Banco Central. O empreendedor é o cara que está querendo só fazer a coisa e não ser atrapalhado para criar a coisa. Então, tem duas tendências contraditórias. Em história tem duas tendências. Eu até vou dar nome aos bois ao que eu falei na parte anterior. A teoria oligárquica
democrática, iluminista de que a gente está sempre evoluindo é a chamada teoria progressista. De que a história evolui inevitavelmente, não importa o que está acontecendo. E ela sempre está evoluindo para uma permissividade moral maior. Sempre assim, pode reparar que se você pegar os últimos 200 anos, a permissividade moral foi atuada do progressismo, é cada vez mais permissivo. E eles sempre tomam isso como um progresso inevitável. E para completar mais a visão iluminista, tem um grupo de iluminados, que é daí que vem o termo. Muita gente esquece que iluminista porque tinha um grupo, literalmente, que eles se alocavam, inclusive, literalmente como os iluminados. Falavam, nós somos os iluminados, né? E aqui eu me refiro especialmente ao iluminismo francês e britânico. O alemão é um pouco diferente. Você que gosta do Kant, tem umas diferenças. Mas certamente o britânico e o francês caem mais nisso. E esse grupo, e o americano também, um pouquinho algumas divergências em relação a isso, mas basicamente Inglaterra e França tem uma coesão nisso. Esse grupo dos iluminados, né? Agora, em nome de uma vontade geral, é bem Rousseau, a vontade geral é a vontade da massa, eles representam essa vontade e vão levar esse progresso histórico. Essa é uma teoria da história, a qual eu não subscrevo e eu sou fanaticamente contra. A outra teoria da história, que é a minha, que é altamente reacionária, que não existe esse progresso histórico. Na verdade, o ser humano pode se destruir na mesma medida que ele pode evoluir. Na verdade, é tudo complexo. Na verdade, existem ciclos históricos. Você pode evoluir. Uma cidade cresce, decai, volta. Então, eu estou radicalmente contra essa linha. É igual a economia, né? Exatamente. Tem ciclos, tem evoluções, contrações. E o que existe na história são os heróis. Então, aqui é a mesma teoria do Thomas Carlyle, de outros autores reacionários, da escola elitista italiana, como Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, que é os herdeiros do Maquiavel. Tem um livro maravilhoso sobre isso que chama Maquiavélicos, os Defensores da Liberdade, do James Burnham. E que é a teoria de Agostinho, de Tomás de Aquino, e de Aristóteles, e de Platão, e de todos os outros, que é uma teoria muito reacionária, que preciso ter indivíduos, que são esses heróis, que vão comprar a briga, e eles podem morrer, e eles podem fazer errado, e pode dar errado, mas é só isso que existe. Eu não tenho uma outra alternativa a essa. E a medida do sucesso deles vai depender da moral. Novamente, diverge o que é moral.